O Paul Thomas Anderson é um dos diretores mais renomados do nosso tempo. Eu reassisti todos os seus filmes para fazer esse vídeo e eu consegui chegar a uma conclusão. O PTA não consegue e provavelmente nunca vai conseguir fazer um filme ruim. Depois de chegar nessa conclusão, eu comecei a me perguntar como que o escritor e diretor consegue pensar em personagens tão bons, em histórias tão interessantes e contar elas com tanta maestria. Basicamente, a pergunta que eu me fiz o mês inteiro foi: It could be fantasy. Oh. eu poderia fazer um vídeo para cada filme do diretor, não só pela qualidade de cada um, mas também pela complexidade que envolve o processo de fazer um filme quando se trata de Paul Thomas Anderson. Ele não tem muitos filmes na carreira dele, são apenas 8, ele tem uma distância ali de 2 até 5 anos para fazer um filme. Então, com certeza vão ter mais vídeos sobre o Paul Thomas Anderson aqui no canal. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o processo do diretor. Como o Paul nunca estudou de uma maneira convencional, ele foi se apropriando de alguns métodos que ele aprendeu observando outros diretores, escritores de roteiro e até mesmo escritores de livros. O PTA tenta escrever todos os dias. Se ele acaba não escrevendo, ele sente como se o dia não estivesse rendendo como deveria. Ele precisa dedicar esse tempo diário porque dessa forma ele transcende os bloqueios criativos e a escrita acaba ficando cada vez mais fluida. Mas calma. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O Paul não acredita que escrever roteiros seja a mesma coisa que escrever um livro. Na verdade, é ao contrário. Os roteiros precisam ser o mais simples possíveis e se eles realmente forem bons, eles vão se tornar invisíveis quando o filme estiver pronto. Ele não cria uma descrição para os personagens, por exemplo. Para o diretor, onde o personagem está e o que ele está fazendo deve defini-lo. Assim, os atores têm mais espaço para criar. Além disso, existem 2 momentos na filmografia do diretor que podem servir como mudanças na forma com que ele conta suas histórias. Nos filmes Hard Eight, Boogie Nights, Magnolia e Punch Drunk Love, o diretor consegue contar diferentes histórias sobre grupos de pessoas formados por indivíduos extremamente singulares. E a forma com que ele conta essas histórias, por mais que elas não sejam extremamente convencionais, ainda seguem algumas regras. Boogie Nights é um exemplo disso. O PTA dividiu o filme em 2 partes e ele descreve isso de uma forma metafórica. A primeira parte é antes de você se masturbar, então você está conhecendo os personagens, aquele universo todo, é tudo novo, é tudo interessante, eles ganham prêmios, eles fazem sexo, eles usam drogas. Mas a segunda parte é o momento de culpa e arrependimento depois da masturbação, onde as coisas no filme começam a dar errado, todos os personagens começam a entrar numa queda. E o diretor disse que o filme acaba com esse final feliz porque ele sabe que a plateia inteira já entendeu que assim que o filme acabar, a vida daquelas pessoas vai continuar da mesma forma que estava. As coisas vão continuar ruins. Por mais loucas que essas histórias sejam e por mais loucas que sejam as situações que o diretor coloca essas pessoas, nós vemos claramente que o PTA está brincando com as possibilidades de se contar uma história. Ele escreve esses personagens para os seus amigos ou para atores que ele realmente quer trabalhar. Mas a gente vai falar sobre a atuação mais pra frente. Eu quero falar agora sobre o segundo momento na escrita do PTA. Depois de 5 anos sem fazer um filme, ele voltou com Sangue Negro. E o interessante é que o diretor não tem interesse em repetir o que ele já fez. E por mais que todos os seus filmes sejam pessoais, com histórias que ele já viveu, já ouviu ou gostaria de ter vivido, ele foi percebendo que ele podia brincar cada vez mais com os personagens que ele criava, colocando esses personagens em situações desconfortáveis e dessa forma gerando muito conflito. Por exemplo, quando 2 personagens opostos são unidos pela ganância e acabam se tornando rivais. Ou, por exemplo, quando o PTA acaba escrevendo um animal selvagem que não consegue se adaptar a nenhum lugar da Terra, ele precisa estar no mar. O ponto de partida para esse filme, por exemplo, foi o desejo do PTA de contar a história de um marinheiro voltando da guerra. O ponto de partida é dado, mas o diretor não para ou não se poda para pensar no filme. Ele deixa o processo da escrita acontecer. E é por isso que muitas vezes as suas histórias não têm uma trama ou muito menos um plot twist. Não é algo que ele faz conscientemente, o seu processo de escrita simplesmente acontece e ele se vê com uma história em mãos sem um ponto de virada. O PTA sabe que ele pede um pouco mais da plateia quando os seus filmes são mostrados, mas ele também acredita que se nós comprarmos a história do personagem, se a gente se interessa pela evolução daquela pessoa que nós estamos vendo, cada conflito que acontece, cada evolução na vida daquele personagem se transforma no real drama. E, por exemplo, no caso da sua última parceria com Daniel Day-Lewis, o que uniu os dois foi a vontade de voltar a trabalhar juntos.
Então o PTA tinha uma premissa muito curta de uma mulher que se apaixona por um artista extremamente excêntrico e eles têm uma relação esquisita. Isso foi tudo que eles tinham em mãos e eles começaram a desenvolver esse filme juntos. Então o processo do PTA é muito mais baseado no que ele está sentindo e nas necessidades do que ele está escrevendo do que necessariamente no pensamento de preciso construir um filme, preciso ter um filme com começo, meio e fim. O PTA nunca foi para uma escola de cinema. O seu aprendizado foi através dos filmes que assistiu e dos sets que trabalhou. Com 17 anos ele fez o seu primeiro curta, que acabou virando Boogie Nights, e com 23 anos ele fez outro curta que viria a ser o Hard Eight, o seu primeiro longa. Ou seja, toda a técnica que a gente vê nos filmes do PTA foi roubada dos filmes que ele admirava e também das suas experiências no set. Observar é algo muito importante quando você quer aprender. Existem algumas coisas que o PTA gosta de realizar nos seus filmes. Cenas longas, com diferentes planos, mas sem cortar. O diretor dá tempo para as cenas acontecerem e sabe a interferência que um corte pode ter na construção de uma sequência. E isso não significa que a câmera fica parada. Muito pelo contrário. Lembrado pelos seus planos sequências complicados, o diretor usa a câmera como um fio condutor bem charmoso para contar suas histórias. A câmera potencializa a forma com que ele apresenta os seus personagens e os ambientes onde eles estão inseridos. E como eu disse, as suas histórias podem não estar ficando cada vez mais agitadas. Então é importante que o PTA continue tendo essa câmera extremamente curiosa, que está sempre em movimento, navegando pela história mesmo que através da sutileza. Quando parada, os personagens se movem. De uma forma ou de outra, o PTA acaba criando composições muito bonitas. Além da forma com que o PTA movimenta a câmera, o diretor é extremamente preocupado com a fotografia e design de produção. Segundo a sua equipe, o diretor tem um senso estético muito forte para cada detalhe do filme. Ele aproveita cada um desses processos por ser um amante do cinema. Então, a experiência que ele proporciona para sua equipe é uma experiência de muita troca e colaboração. Assim como com os atores, ele se mantém fiel às pessoas que trabalham com ele atrás das câmeras. Mas, talvez o que tenha chamado mais atenção no trabalho do diretor todos esses anos é a qualidade dos atores e atrizes nos seus filmes. O que pode chamar mais atenção são os trabalhos que ele realizou com Joaquin Phoenix ou Daniel Day-Lewis, mas a verdade é que em todos os seus filmes o elenco tá fantástico. Muita gente não considera o Adam Sandler como um ator sério, mas o PTA considera, e o filme que eles fizeram juntos é fantástico, a interpretação dele é muito boa. E existem alguns motivos para isso acontecer. O primeiro é simples, ele escreve ótimos personagens. O segundo é que, por sempre ser amigo de muitos atores, o PTA sempre entendeu o quanto essa classe sofre. Ser ator é muito difícil, então ele sempre tratou seus atores de uma forma muito respeitosa. Ele gosta muito de conversar com os atores antes de fazer o filme, mas durante as gravações, o PTA considera que se ele escrever um bom roteiro e um bom personagem, 60%, 70% do trabalho dele já está feito. Tudo que ele precisa é criar um ambiente seguro para o ator poder confiar nele, poder se entregar, fazer cenas complicadas e também lembrar os atores de manter as coisas simples. A colaboração de um ator para um filme pode ser gigantesca se existir espaço para isso acontecer. Em relação à improvisação, o diretor gosta que o roteiro seja seguido, mas ele está sempre aberto para que os atores elevem o nível do filme. Então a equipe do PTA já está muito acostumada a ver ele chegando numa diária com todo o planejamento feito, com tudo na pasta, e ele jogar isso fora, porque ou o ator trouxe algo muito interessante, ou ele mesmo foi inspirado pelas interpretações e teve uma nova ideia. Então existe a improvisação no set do PTA, ele não é extremamente apegado aos seus roteiros, por mais que ele passe anos escrevendo aquelas palavras. O Paul Thomas Anderson também tem o domínio sobre outras ferramentas bem poderosas para se contar uma história. De todas as formas que você pode contar uma história, talvez o cinema seja mais poderosa, justamente por juntar a imagem e o som. E o PTA sabe brincar com isso. Ele usa a música não só para dar o tom do filme, mas também para contar a história.
A criação de um filme, quando pautada nas músicas, se transforma em algo extremamente poderoso. E muitas vezes o Paul já deixa no roteiro as músicas que ele quer ouvir naquelas cenas. Ele é muito específico em relação com isso, não só na música, mas também até mesmo nos movimentos de câmera. Ele desenha o filme inteiro no roteiro. Além disso, o diretor já mostrou várias vezes o quanto ele gosta de música e o quanto ele gosta de quebrar isso dentro dos seus filmes, colocando os próprios atores para cantar em momentos mais lúdicos e até em momentos extremamente dramáticos. E funciona. Esse é outro ponto muito positivo. O PTA tem tanta confiança dos atores que aquilo não fica tosco, fica extremamente poético. Mas a gente não pode confundir música com som. E o desenho de som nos filmes deles são simplesmente incríveis. Isso porque eles não estão ali só como algo necessário para o filme não ficar estranho. Mas ele sabe o poder desse design de som, ele sabe o quanto isso pode potencializar os seus filmes. Ele unifica som e música em looping muitas vezes, e para algumas pessoas isso pode incomodar muito. Mas o grande truque do diretor está no silêncio. Todo o caos sonoro que o diretor cria potencializa momentos de silêncio em seus filmes. E não é só o silêncio absoluto, mas também o diretor sabe quando deixar apenas os atores falando, deixando o drama acontecer entre eles. E por a gente ter tido o caos completo, esses momentos de silêncio são muito, mas muito mais potentes. Paul Thomas Anderson provavelmente é o meu diretor favorito. É difícil dizer o porquê, mas tentando explicar de uma forma simples, eu gosto de como os filmes dele fazem eu me sentir. Ele é um maestro do cinema. E como grandes diretores do passado, um dia a gente vai olhar para a filmografia do PTA como um grande conjunto de obras-primas.